Imagine que você fará uma grande viagem. Você chega no Terminal 3 de Guarulhos, faz o seu check-in, pega aquela fila e quando chega na tua vez, você põe a tua malinha em cima da balança, reza para que dê o peso certinho para você não ter que pagar nenhuma multa. Aí vai lá o peso, 23 quilos e você agradece a Deus. Só que o funcionário da Latam, ou da Emirates, ou da, sei lá, qualquer uma legal que você gostar, pega lá outras malas e começa a pôr em cima da sua, uma, duas, três, e de repente aquele peso subiu. E você fala, mas olha, essas malas não são minhas. E o funcionário olha para tua cara e diz, mas você carrega essas malas com você. Na tua vida amorosa é bem parecido. Você tem a sua própria mala, mas sem perceber, carrega malas invisíveis que fazem às vezes tanto peso que impedem a sua vida afetiva de decolar para uma linda viagem de lua de mel de amor. Eu sei que eu fui meio brega, eu sei que eu sou meio brega, mas é bom demais ser brega, né? Mas o ponto é o seguinte, eu quero falar sobre essas malas e eu quero falar o quanto elas estão atrapalhando você sem que você perceba. Mas antes de falar isso, já se inscreveu no canal? Deixou o seu like? Ativou a notificação para receber os novos vídeos? Se você não fez isso, trate de fazer agora. Já fez? Bom, agora já fez, a gente continua, né? A única que eu não me apresentei ainda para você. Eu sou Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor na terapia e hoje nós vamos falar as benditas bagagens emocionais. O termo bagagem ele é muito conhecido pelas pessoas, afinal de contas, a gente utiliza esse termo para falar do histórico de alguém, daquilo que ela traz, às vezes, de uma outra relação, que ela traz, às vezes, da família, experiências de vida, visões de mundo, que ela vai herdando e aquilo vai se tornando a bagagem que ela vai carregando por onde ela passa. As bagagens elas não vão somente influenciar a nossa vida amorosa, mas também a nossa vida profissional, a nossa vida emocional em si e entre outras áreas da nossa vida. O ponto é que eu quero trazer para você, agora numa sequência de 3 vídeos, 3 tipos de bagagem que acabam influenciando a tua vida afetiva como um todo, que é a bagagem familiar, a bagagem cultural e a bagagem experiencial. E eu quero falar hoje, sobretudo, da nossa mala familiar, da bagagem que vem da nossa família de origem. Afinal de contas, se você, eu sempre pergunto para os meus pacientes de terapia se eles sabem qual é a maior faculdade de relacionamentos. E muitos deles vão falar assim: ah, não tem faculdade de relacionamento, né? Sendo que na realidade a gente tem um intensivão, quase que uma faculdade dentro da nossa família. Porque a criança, ela aprende não somente pelo que ela ouve ou que estão ensinando a ela, mas sobretudo como ela observa a realidade ao entorno dela. Um bom exemplo disso é, eu não sei se meu filho tem 1 ano e meio e ele não tem aulas de português. Não tem. Pelo menos não formalmente, mas ele escuta português e inglês quase que o dia todo aqui em casa. Tanto eu quanto a Daniela, a gente está conversando com ele, falando das coisas que nós estamos fazendo na casa e pouco a pouco ele vai absorvendo as palavras em português e já balbucia. Ele fala esse quando ele quer alguma coisa, ele fala pisse quando quer tentando falar peixe, né? Fala pão quando quer falar pão. Tudo isso é através da escuta e da observação da nossa boca mexendo, do som que emite, ele vai tentando falar. E assim como a criança vai assimilando a língua, ela também vai assimilar aquilo que ela observa no lar, na cultura do lar e nas relações que acontecem nesse lar também. Então a maior escola afetiva é a nossa própria casa, através do que a gente vê dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos casais que estão ao nosso entorno. Por exemplo, a criança vai ver o casal, o pai e a mãe, se abraçando com muito carinho e afeto. Ele vai começar a entender que, olha, relacionamentos vão exigir esse cuidado, esse afeto, esse carinho. Assim como também o contrário. Se tem muita briga, muito conflito, opa, um casal quando está junto é normal brigar, é normal ter confusões, ter conflitos. Então o que a criança está observando, ela está absorvendo. E para poder exemplificar da melhor maneira possível o impacto da faculdade do amor na infância e o quanto ela vai entrando
nessa mala familiar, eu preciso contar a história da Isabel. A Isabel tem 38 anos, ela é sócia de uma consultoria, uma mulher extremamente capacitada, entende tudo de administração e gestão. Pensa numa pessoa competente. Ela é divorciada já tem uns 3 anos, não tem filhos, mas ela tem algumas malas que ela carrega na vida afetiva dela. E uma dessas malas são seus relacionamentos frustrados. Isabel teve 3 grandes companheiros em sua vida, sendo que um deles ela foi casada e outros 2 foram relacionamentos muito significativos, né? Aqueles relacionamentos um pouco mais longos ou que tiveram um grande impacto emocional. O marido de Isabel, ele era um músico muito talentoso, um exímio compositor, um excelente músico, fazia vários shows, havia época que ganhava muito dinheiro, mas era um cara extremamente desorganizado. E a desorganização do marido de Isabel era tanta que, por vezes, ela ficava bancando a casa enquanto ele corria atrás de um sonho de maneira irresponsável. Não era que ele não conseguia, né, ter algum tipo de sucesso como músico, acompanhando grandes artistas. É que o ganho dele era sempre sazonal e ele, por não ter organização, deixava sempre a família, né, numa situação muito complicada. Eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém que vivenciou algo assim, né? Ter um marido, ter um parceiro ou uma parceira que é muito irresponsável com o dinheiro e acaba colocando a família toda numa situação muito desagradável e obrigando que a outra pessoa acaba assumindo muito mais carga do que o normal para tentar tapar aqueles buracos que a responsabilidade do outro criou. E foi isso que fez com que ela acabasse tendo grandes problemas até que chegasse no divórcio. Ela passava muito tempo tentando tapar esses buracos, se desgastando, tentando fazer com que as coisas funcionassem bem. Porque a maior dor de Isabel é que não só o seu marido, mas como todos os relacionamentos que ela teve que foram significativos, eram de homens que precisavam de sua ajuda e ela precisava salvar esses homens. E o marido foi o primeiro desses. O primeiro desses homens que era um cara legal, inteligente, bacana, mas que era problemático nesse sentido. Depois da separação dela, ela começou a namorar um rapaz que era um empresário, um cara assim, visionário, mas que, olha, ele acabou se envolvendo com um sócio ruim que roubou ele. Eu já falei para você que Isabel é uma exímia gestora, uma excelente consultora de negócios. E quando ela se relacionou com esse empresário, ela não somente ouvia as dores dele do trabalho, mas como também dava aquela consultoria para tentar ajudar ele. E foram 2 anos de relacionamento ao lado dele, onde ela, com todo o seu amor por ele, com toda a sua expertise, conseguiu levantar esse homem. Tanto que esse homem levantou que quando ele ficou de pé, ele foi embora. Deixou Isabel. E ela, poxa vida, mais um homem que chega com problema, eu ajudo esse homem a se resolver e ele vai embora. Nesse caso, porque no outro fui eu que fui. Mas só que Isabel ainda não estava por vencida, né? Poxa, foram duas relações ruins, eu vou tentar de novo. E ela tentou e conheceu mais um cara. Um rapaz que havia se divorciado, já tinha, né, não tinha muito tempo, que estava tentando conhecer gente. Conheceu Isabel num aplicativo e ela se envolveu rapidamente com ele. E ele estava passando por uma barra muito pesada, porque esse cara tinha filhos e aí a ex-esposa ficava colocando as crianças contra ele e a Isabel ficava passando muito mais tempo sendo terapeuta dele por conta das questões emocionais dele que estavam as emoções dele estavam muito fragilizadas por conta desse relacionamento, por conta de toda essa bagunça, que ela passava a maior parte do tempo cuidando dele, ouvindo ele, do que curtindo ao lado dele. É óbvio que relacionamentos vão ter momentos onde nós, enquanto parceiros e parceiras do nosso marido, da nossa esposa, nós precisamos, de fato, estender a mão, ser suporte para essa pessoa. Mas a relação inteira ela não pode ser baseada nesse cuidar, porque em algum momento se perde, porque perde o equilíbrio entre dar e receber. Porque a única relação onde você dá mais e recebe menos é uma relação onde há uma hierarquia, onde um tem mais poder e o outro tem menos poder,
onde um tem mais autoridade e outro tem menos autoridade, e essa é uma relação de pai e mãe para com o filho. A doação incondicional vem de um pai e de uma mãe para com o filho, ou pelo menos deveria vir. O filho não consegue contrabalancear isso para com a mãe e com o pai, porque eles deram a vida. Então, uma relação praticamente quase que de uma via única, a relação de um pai e de uma mãe para com o filho, porque o filho é para o mundo. Então, quando numa relação amorosa você se coloca numa posição de salvadora, você está se colocando como uma mãe, de salvador, está se colocando como um pai. Então, o outro não tem como retribuir isso, porque a relação fica desequilibrada. E Isabel passava por isso. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Diogo, cadê a mala familiar, a bagagem familiar nessa história toda? Nós vamos chegar aqui agora. Porque o pai de Isabel, ele era alcoólatra. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de ter algum familiar com algum problema de dependência química, mas eu já acompanhei muitas pessoas, né, inclusive casais de terapia de casal, pessoas na terapia individual, que tiveram pais, parentes, até parceiro, parceira, com questões com álcool, e é muito difícil lidar. Muito difícil. E o pai de Isabel, ele era uma pessoa um alcoolista, né? Era um cara extremamente inteligente, extremamente carismático, porém era viciado em bebida. Era uma barra muito grande. Não era um cara violento, não era um cara que batia ninguém, não era um cara que quebrava as coisas na casa, mas era um cara que sumia. Sexta-feira a casa já ficava naquela tensão, porque olha, eu vou ali. Ele ia ali, ó, ficava ali, ia beber e só voltava Deus lá sabe quando. E a mãe de Isabel aguentou aquilo. Aguentou. E ela cuidava do marido. Ela suportava toda a casa, no sentido de dar suporte, né? Enquanto o marido se ausentava, enquanto ele estava dando trabalho, ela trabalhava. Ela cuidava dos filhos. Ela cuidava, inclusive, dele, quando ele caía no chão, se machucava. Dava de comer para ele quando ele não conseguia, né, de tão enebriado, ela conseguia botar uma comida na boca dele para ver se ele voltava para o eixo. E assim foram anos e anos e anos. A Isabel ficou, de quando ela se lembra, enquanto criança, até seus 18 anos, onde ela passou numa universidade e foi morar numa república, vendo isso todos os dias. A mãe que se anulava por esse marido. Eu não vou entrar aqui em nenhum mérito sobre juízo de valor, se isso é certo, se isso é errado. Cada um sabe de si. O fato é o impacto desse tipo de dinâmica na vida de uma criança e o quanto essa criança vai ser influenciada por isso na vida adulta. E no caso de Isabel, ela aprendeu, dentro dessa dinâmica, que a mulher suporta tudo, aguenta tudo, cuida de tudo e se esquece de si. Que ela tem que ser forte, não pode ser fraca. A mãe dela colheu cansaço, insatisfação e frustração durante toda a vida até esse homem falecer. Isabel, quando mais nova, jurou que jamais seria como sua mãe. De fato, ela não se envolveu com nenhum homem com problema com o álcool, mas eram homens com outros problemas, quebrados em outros sentidos, que precisavam de uma salvação num outro tom, vamos assim dizer. Através da vida financeira, através de um bom ouvido, ela cuidou dos homens que surgiram na vida dela. E ela escolhia esses homens de maneira inconsciente. Repetia a história da mãe, um pouco diferente, mas repetia. Não só da mãe, mas como da avó dela, que também era casada com um homem alcoólatra. Assim como a bisavó, que não era casada com um alcoólatra, mas era casada com um homem viciado em jogo, que perdeu muita coisa da família em apostas e jogo de cartas. Isabel repetia. Mas quando você entende que você está repetindo uma história,
você tem um poder um tanto quanto diferente de quando você não tem consciência disso, que é o poder de escolha, de tentar, dentro das suas possibilidades, frear seus impulsos e fazer uma escolha mais consciente. Escolher sair fora, ao menor sinal de que aquele homem está entrando num caminho assim, não estar mais nesse namoro. Ou, se estiver ao lado de alguém que está passando por um apuro, porque é natural na vida, então, poxa, às vezes você está se relacionando com alguém que está empreendendo, a empresa quebra, acontece algo nesse sentido, é ser suporte, mas sem salvar, que são coisas diferentes. É possível a gente apoiar o outro sem ter que salvar o outro. Auxiliar o outro sem ser a pessoa que retira o outro do poço. São coisas distintas. Isabel, com esse conhecimento, ela consegue fazer novas escolhas. E é por isso que eu quero provocar você a pensar na tua vida. No que você repete na tua casa. Será que a tua história amorosa é a mesma da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares? Será que você está vivenciando uma história repetida que você já sabe o final? Preste atenção para não continuar vivendo numa ilusão. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo contando um relato seu, algum insight que você teve. Para mim é muito importante. Quero aproveitar também e pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar a notificação, que nos próximos vídeos continuaremos explorando as bagagens, tanto as culturais quanto as de experiência de vida, que são as experienciais. Que Deus abençoe você infinitamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.